Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder de Geografia e hoje a gente vai dar prosseguimento aqui no nosso capítulo 4 da apostila, que está abordando a questão da diversidade do Brasil, né? Na questão de negros, mulheres, população LGBT, né? E hoje a gente vai abordar uma parte importante aí, que é a questão dos povos indígenas, né? Que apesar da gente saber que historicamente nós somos formados por povos nativos indígenas, né, que eram quem habitava o nosso país antes da colonização, né, mas hoje a gente percebe que os povos indígenas, principalmente nos últimos governos aí, vem sofrendo bastante, né, com ações contra a sua demarcação de terras, né, com ações que favorecem grileiros, né, madeireiros, extrativistas, assim, no modo geral da floresta, né? E que vão prejudicando principalmente esses povos que são cada vez menor, né? Se a gente está falando assim quantitativamente no nosso país, né? Apesar de ainda existirem povos indígenas que conservam sua cultura, seu dialeto, mas esses povos vão diminuindo, né, de acordo com o processo histórico e com principalmente com essa questão hoje do avanço é, dessas políticas contrárias aos indígenas, né? Então vamos ler um pouco o texto, né, falando aí dos povos indígenas, vamos entender quais são as suas pautas e reivindicações, né? E vamos fazer algumas atividades aí. Eu vou deixar uma atividade só, porque é uma aula mais reflexiva mesmo, para vocês pensarem. Esse é um capítulo mais reflexivo, né, como um todo. Mas para a gente refletir sobre essa diversidade que existe no país, sobre a questão dos preconceitos, da discriminação que essas populações vêm sofrendo, ok? Então vamos lá, povos indígenas. O Brasil apresenta 215 etnias indígenas diferentes, configurando uma extraordinária diversidade cultural e linguística. Falam cerca de 180 línguas e dialetos. Os povos indígenas concentram 77 reservas indígenas do país, que perfazem cerca de 11,92% do território nacional. No início da colonização portuguesa, existiam aproximadamente 5 milhões de indígenas no que é o território brasileiro na atualidade. Desde então, a população indígena teve seu contingente bastante reduzido por conta da proliferação de epidemias, do extermínio, da desagregação cultural e da perda de parte de suas terras. Acredita-se que 80% das línguas indígenas tenham sido extintas no processo de colonização. Após séculos de redução demográfica, a boa notícia é que a população indígena está recuperando aos poucos. Entre 1991 e 2010, o percentual de indígenas na população do país subiu de 0,2% para 0,43% na, como um todo. Então, na atualidade, o total é de 701 mil indígenas e a taxa de crescimento demográfico é de 2,85% ao ano. A região com maior proporção de população indígena é o norte, com 1,6% de população indígena. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão aí, quando os portugueses chegaram no Brasil, a população indígena era de mais ou menos 5 milhões. Isso dá, vamos colocar aí um pouco menos que a metade da população da cidade de São Paulo. 5 milhões de pessoas. Era bastante gente. Hoje, a população indígena é de 701 mil no Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, aqui na cidade que eu moro, em Piracicaba, a população dá quase 500 mil pessoas. E de habitantes aqui, né? População absoluta. Então, de indígenas no Brasil todo, hoje existem 701 mil. Então, em vista dos 5 milhões que existiram já, é um percentual muito baixo. Então, continuando. Os povos indígenas são classificados conforme seu grau de contato com a sociedade brasileira, em isolados, em contato intermitente, contato permanente ou plenamente integrados. Os últimos já se expressam na língua portuguesa e encontram-se inclusivamente incorporados no mercado de trabalho. Ainda hoje existem grupos isolados da Amazônia, ou seja, sem nenhum contato com a civilização ocidental, entre aspas, né, que a gente chamava antigamente de homem branco. Esses grupos ainda não
contatados estão localizados nos estados de Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Um deles é do grupo Corubo do Amazonas. O conhecimento das regiões habitadas por esses grupos é fundamental para que possam tomar medidas para evitar conflitos com a invasão de terras por fazendeiros, garimpeiros e madeireiros, o que poderia acarretar na destruição dessas comunidades. A maior parte das 587 terras indígenas, áreas indígenas concentra-se na Amazônia e no Centro-Oeste. Muitos povos indígenas reivindicam a correta demarcação de suas terras. Os maiores problemas enfrentados são as constantes invasões promovidas por poceiros, latifundiários, madeireiros e garimpeiros. Então, na atualidade, né, no período mais contemporâneo, um grande problema enfrentado pelos índios, né, antigamente foram a questão das epidemias, do próprio extermínio, mas hoje essa ação onde poceiros, latifundiários, madeireiros, garimpeiros vão lá e se apropriam das terras indígenas é justamente o grande problema do país hoje, né? Cabe aos órgãos de fiscalização fazendo seu trabalho, mas a gente percebe que não existe muita vontade política, né, para atuar em favor dos povos indígenas, né? Em 1967, o governo brasileiro criou um órgão responsável pelos povos indígenas, que é justamente a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? A função da FUNAI é a demarcação das terras indígenas e a proteção das comunidades remanescentes, inclusive com assistência nas terras, nas áreas de educação e saúde quando necessário. Então a FUNAI ela veio com essa função, foi criada com essa função de proteção, né, e de demarcação das terras indígenas, mas a gente percebe que com o passar dos anos a FUNAI vai perdendo espaço para funções que não tem nada a ver com justamente a proteção indígena e muitas vezes ocorre o contrário disso. Né? Aqui tem um mapa das reservas já demarcadas, homologadas, das identificadas, né? Todas as reservas indígenas que existem no nosso país. E vocês percebem que tem uma concentração maior em uma dada região aí, que é justamente o que vocês vão responder na questão 12. Quais regiões brasileiras que apresentam maiores terras indígenas? Tranquilo, é só para vocês responderem isso, né? Então, essa parte dos índios, eu quero mais que vocês reflitam mesmo sobre como que é essa população aí, como se existe o respeito por parte da sociedade como um todo, do governo com os indígenas, né, que são os povos nativos do Brasil, ou seja, os povos que aqui habitavam antes da chegada dos portugueses, tá ok? Então vocês só vão responder a questão 12 essa semana, tá? E quem se interessar sobre o tema, vou deixar como dica, não é todo mundo que tem, mas quem tem Netflix, existe um documentário chamado, vamos entrar aqui, vou mostrar para vocês, chamado Guerras do Brasil. Deixa eu entrar aqui. Ele é muito interessante. Guerras do Brasil.doc. Deixa eu ver se é isso mesmo. Que eu tô pegando agora no. Eu acho que foi tirado até. Que pena, foi retirado do catálogo da Netflix. Deixa eu ver se. Índios. Aqui, achei. Guerras do Brasil.doc. Não foi retirado, não. Tá aqui. Ele. Deixa eu tirar aqui. Um pouco o som. Esse documentário. Deixa eu sair aqui. Esse documentário, o oitavo ano, ele é uma série, né, no caso. São 5 episódios que vão falar de determinados períodos do Brasil. Falam da Guerra do Palmares, na questão dos negros, né, do Quilombo, da Guerra do Paraguai, da Revolução de 30 e da Universidade do Crime, né, que é uma questão da formação dos grupos criminosos aí no Brasil nos últimos anos. Mas eu quero destacar na aula de hoje esse capítulo 1 aqui, a Guerra da Conquista, né, tem depoimentos muito interessantes de de pesquisadores da área indígena e principalmente desse senhor aqui, o senhor chama Ailton Krenak. Ele é um indígena do povo Krenak, né, que vive lá na região das Minas Gerais.
né? O Ailton Krenak, ele é um antropólogo, ele é muito importante, né? Um defensor das causas indígenas, ele faz um depoimento bem legal sobre os povos indígenas. Então, quem tiver Netflix e quiser dar uma conferida nessa série aqui, Guerras do Brasil, principalmente o episódio 1, podem ver que é bem legal, tá ok? Então, eu encerro por aqui a aula de hoje. Vocês só vão responder a 12 mesmo, tá ok? É mais para vocês refletirem sobre o tema aí dos indígenas e apresentando essa diversidade no Brasil. Então é isso e até a próxima.